Olá, espectador do Voz Podcast. Eu me chamo Alexandre Marques, sou jornalista e, como pode ver, estamos estreando hoje no Voz Podcast um novo formato, unindo o áudio ao visual. Para estrearmos esse novo modelo, esse novo formato de entrevistas, estaremos recebendo o psicólogo esportivo José Aníbal Marques, com experiências em grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético Paranaense, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Botafogo. O psicólogo esportivo estará conversando conosco, tratando sobre o tema da psicologia dentro do esporte, sobre a valorização do futebol brasileiro sobre o tema. E para começarmos essa rodada de perguntas, essa rodada da nossa entrevista, o psicólogo responde uma pergunta relacionada ao seu último trabalho no Atlético Paranaense: como funciona a estrutura do clube e a relação entre todo o processo esportivo, de preparação esportiva, física, com a preparação esportiva relacionada ao psicológico dos jogadores no clube. O Atlético ele tem uma estrutura que ela é assim, eu não passei por milhares de clubes, mas passei por alguns. Eu me arriscaria a dizer que se não for a melhor do Brasil, ela está entre as 3 melhores. Então, e daí estou dizendo uma estrutura geral, né? Estrutura física, os profissionais que trabalham lá. Todo o staff Isso. que participa da preparação, você diz, né? Não só da parte da psicologia. Sim, 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 não só da parte da psicologia. Na psicologia, na verdade, tem uma coisa que não foi tão legal, que no final do ano passado, foi desativado o departamento de psicologia do esporte lá no clube, né? Então, a gente estava tendo um ganho considerável do ponto de vista de contribuir para o desenvolvimento dos atletas, especialmente os atletas de base, né? E daí, quando você desativa um departamento, inevitavelmente há um retrocesso ou, no mínimo, uma paralisia, né? De dar sequência ao trabalho. Era um método que estava sendo desenvolvido, estava sendo desenvolvido, não, que foi desenvolvido, tinha sido implantado e estava já rodando, como funciona e tudo mais. É até bacana depois para falar para você qual que é essa ideia da psicologia do esporte, para que se entenda mais claramente. Mas isso aí, nesse ponto, há uma parada, né? Não segue. Mas, no geral, a estrutura, a academia, a fisioterapia, o departamento médico, a preparação atlética, fisiologia, nutrição, todas essas áreas, elas têm excelentes profissionais atuando lá e tem uma estrutura física muito boa. Seguindo até esse gancho, você disse que toda a preparação, toda a equipe técnica do Atlético Paranaense é um clube muito preparado no quesito esportivo, mas a coordenação do processo psicológico da sessão dentro do clube foi interrompida. Qual a motivação que você enxerga que teve para essa intervenção do clube em parar com esse projeto? Na verdade, era assim, não era um projeto separado. É importante que isso fique claro, porque eu entendo que essa é um dos diferenciais do clube, né? O trabalho, ele é integrado. Então, há mecanismos no clube, não só de contratação das áreas, né, montagem dos departamentos, mas quando a gente fala, por exemplo, do trabalho multidisciplinar, da relação interdisciplinar na atuação prática, óbvio, você precisa ter os profissionais. Então, a gente está falando de um nível das pessoas que vão atuar ali, né? Do ponto de vista teórico, há um monte de artigos, estudos, etc., que falam da relação nutrição, psicologia, performance, nutrição, preparação atlética com nutrição e fisiologia. Então, isso a gente tem de monte. Agora, quando você vai à prática, você precisa ter possibilidades de fazer isso, né? Então, a instituição, no caso, o clube, ele precisa favorecer. Então, não adianta contratar um monte de profissionais e falar, trabalhem aí. Porque pode ser que cada um trabalhe separado, pode ser que junte dois. Mas lá no Atlético, todo o tempo que eu fiquei lá, há mecanismos para que essa troca aconteça. Então, por exemplo, uma coisa que parece um detalhe, mas que é bastante importante.
o espaço físico onde ficam esses profissionais, ele é aberto. Então, são bancadas, num espaço grande, aberto, muito bem construído e tal, que já possibilita a troca de informação. Então, eu estou trabalhando, por exemplo, do seu lado. Vamos supor que você fosse o assessor de imprensa do clube, né? Então, sentado lado a lado, você pode virar para mim e falar, pô, Zé, será que a gente podia fazer uma matéria, divulgar um pouco o trabalho da psicologia do esporte? Pô, Alexandre, vamos, como que você pensa em fazer, entende? Essa troca já está posta ali, você está pensando em divulgar uma área, você está pensando em falar do clube, por exemplo, né? Então, isso já favorece. Além disso, espaços de reunião, de encontros, de planejamento. Por exemplo, as categorias de base, as comissões, né, e, por óbvio, o profissional da mesma maneira, né, tem reuniões periódicas de planejamento, de discussão de alguma temática importante, de algum caso, em que os profissionais daquela equipe, daquela comissão, são convocados a participar. Então, por exemplo, participava de reuniões ali, tanto eu coordenava o departamento, mas acompanhava diretamente a equipe feminina, que subiu para 1 agora, né, nesse ano, e o sub-20. Eu participava da reunião das comissões, das duas. Então, dava a minha contribuição, ouvia aquilo que impactava no meu trabalho, porque a ideia é que a gente trabalhe com um atleta, com uma equipe, e que é uma coisa só, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Então, não adianta cada um puxar para um lado, né? E sim fazer esse trabalho integrado. Então, o Atlético, ele favorece isso. Tá? O clube, o funcionamento, a estrutura física e operacional. O único lamento não foi que interrompeu o projeto, foi de desativar um departamento e a informação que chegou é por conta de ajustes, né? Que uma empresa passa sempre, anualmente ou periodicamente, ajustes necessários naquele momento. Uma profissional permaneceu no clube, né? Não cuidando do departamento, porque só ela permaneceu, mas podendo dar o suporte mínimo necessário para o desenvolvimento lá dos atletas, enfim. Quantas pessoas tinha na equipe de psicologia, perdão? Eram quatro. Eu que coordenava e atuava com feminino e sub-20, como eu falei. Uma outra profissional que trabalhava com o 16 e o 17, o Atlético tinha essa divisão à época, o ano passado. Se não me engano, agora acho que não tem mais, as categorias se uniram. Um outro profissional cuidando do 14 e do 15 e uma outra profissional cuidando da iniciação. Então, era essa a lógica da função e da equipe, né? Com reuniões periódicas internas de desenvolvimento, de discutir as situações, com método específico, e daí cada um, de acordo com as categorias, participavam dessas reuniões interdisciplinares, e eu participava das reuniões interdisciplinares das equipes que eu atendia, e como coordenador do departamento, participava dessas reuniões maiores, mais amplas, de performance, de alguma saúde. Tem um departamento de saúde e performance lá, né? Então, a reunião desse departamento que congregava todas as áreas, psicologia, nutrição, preparação atlética, fisiologia, fisioterapia, né? Então, era mais ou menos essa a lógica. Você citou essa questão de trabalho, principalmente no Atlético Paranaense, com as categorias de base. De modo mais geral, com todas as experiências que você já teve no Brasil, no futebol brasileiro, o Brasil é celeiro de craques, celeiro de jovens promessas. Como você avalia que no futebol brasileiro os clubes têm feito esse apoio psicológico, esse apoio até emocional, eu diria, que o clube oferece para esses jovens que se formam nas categorias de base? Você acredita que é feito da maneira correta, que há exceções? Eu acho que muitos lugares feito da maneira correta, outros lugares sem a possibilidade
de ter um profissional específico no seu clube, ou cuidando de categorias, ou cuidando de um departamento. O que eu posso dizer é que a psicologia do esporte evoluiu muito nos últimos anos. A adesão, então, a equipes, clubes, né, organizações que tenham interesse em ter um profissional de psicologia na sua equipe, no seu corpo funcional, também cresceu, né, em comparação, por exemplo, se a gente fizer um recorte de 10 anos, também cresceu e se desenvolveu. Agora, a minha análise é que o esporte no Brasil, ele não utiliza o potencial que ele tem em relação ao trabalho da psicologia do esporte. Por quê? Porque a gente tem bons profissionais, a gente tem cursos de formação, de especialização em psicologia do esporte, e essa área, pela experiência vivida, assim, né? Não no sentido de experiência de anos, não, do cotidiano, do dia a dia, há muita coisa que ainda não é conhecida, e tem-se uma imagem ainda um pouco, embora, repito, né, tem evoluído muito, diminuído muito isso, mas ainda a gente encontra uma imagem um pouco caricata do psicólogo e da psicóloga, que é da pessoa que sabe o que os outros pensam, que entendem a vida da outra pessoa, que resolvem problemas emocionais. Na verdade, o profissional em psicologia, de uma maneira geral, psicologia do esporte em particular, ele é um facilitador desses processos, né? Então, a gente não descobre coisas, a gente não resolve a vida, dá rumo para a vida das pessoas em nenhum momento, né? Não é a proposta. E daí, quando a gente vem para a psicologia do esporte, tem algumas questões que muita gente talvez desconheça e que seja do meio esportivo, né? Mas é algo que já está sendo difundido, tem estudos brasileiros que retratam isso nos próprios cursos, por exemplo, que a gente pode trabalhar com o desenvolvimento humano, no sentido de desenvolvimento pessoal mais geral, porque o atleta é uma pessoa, né? Então a gente cuidar da saúde mental, cuidar dessa pessoa no que diz respeito aos aspectos psicológicos, mas há também um trabalho voltado para o recorte específico do esporte e do esporte de alto rendimento, por exemplo. Então, como que eu posso favorecer o desempenho, a performance do atleta, trabalhando questões de habilidades psicológicas, capacidade comunicativa, o exercício de liderança e capacidades cognitivas, por exemplo, tão importantes para o jogo, né? Atenção, concentração de atenção, tomada de decisão. Os jogadores hoje, eles falam, né, profissionais do esporte, tomada de decisão talvez seja a coisa mais importante de um jogador de futebol. Já ouvi alguns atletas dizerem isso. Cara, é uma capacidade treinável, que pode ser desenvolvida. Uma série de recursos, né, que você tem, tecnológicos ou não, mas que pode contribuir para isso e melhorar o desempenho e melhorar a performance daquele atleta. Então, quando você apresenta isso, há às vezes, mas isso dá para fazer. É possível, é a atuação do profissional da psicologia do esporte ou da área relacionada, né? Eu digo da área relacionada porque no Brasil a gente tem essa área, o Conselho Federal de Psicologia reconhece a psicologia do esporte como uma especialidade da psicologia, né? Então você tem um profissional formado em psicologia, especializado em psicologia do esporte, assim como uma residência em medicina, né? Que você não deixa de ser médico, mas você é ortopedista, é obstetra, cardiologista, né? Então, reconhece como uma especialidade da área. E, como tal, tem formação, cursos de especialização. Para você ter uma ideia, eu co-coordeno, né, com uma outra professora, um curso de especialização, então é um curso de 2 anos, de psicologia do esporte voltada para o esporte eletrônico, dos games.
Então, veja o nível de profundidade que vai se chegando, né? E de especialização no sentido de produzir conhecimento, desenvolver conhecimento. Obviamente que há similaridades, mas o trabalho a ser feito com jogadores do esporte eletrônico é um trabalho com características um pouco diferentes do esporte tradicional. Então, você precisa estudar aquilo, conhecer. Então, tem muita coisa que eu acho que ainda não é tão conhecido. Esse é um ponto. O segundo ponto é um arranjo um pouco mais complexo, que envolve remuneração, por exemplo, e possibilidade de contratação. Veja, um clube do porte como o Atlético, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, enfim, Atlético, Cruzeiro, Inter, Grêmio, são clubes muito grandes que têm a possibilidade de contratação de um profissional, de dois, de uma profissional. Há clubes que você não tem essa mesma realidade. Então, quando você pensa em mas clubes de Série A, sim, mas a gente está falando, por exemplo, de categorias de base e de formação. A melhor etapa para o desenvolvimento desse atleta, né? Então, você chega em alguns clubes que têm um orçamento muito justo. E daí ele chega numa questão prática que é o psicólogo e a psicóloga do esporte, nesse contexto, eles não vão encabeçar uma lista de prioridades de profissionais para comporem uma comissão técnica, por exemplo. Esse é um problema, né? Então, um trabalho que contribui para o desenvolvimento de atletas, que é eu entendo que seria o principal, né? Você trabalhar com todo esse desenvolvimento formativo, não só da preparação física, técnica, tática, mas também psicológica, ao longo de todo o tempo de base, de jogadores de base, não é nenhuma questão de crença, né? Eu ia falar, eu acredito, mas não é crença, é certo que esses atletas, eles chegam mais bem formados ao final do processo. E não é porque a psicologia é revolucionária, não, é porque é um trabalho consistente sendo realizado desde cedo, que envolve a preparação física, a preparação técnica, a preparação tática, os conhecimentos táticos e estratégicos, e a preparação psicológica. Estão diretamente relacionados. Então, quando há uma formação, por exemplo, em que você trabalha gramática e ortografia na língua portuguesa, e sem trazer, por exemplo, literatura, há um desequilíbrio. Mas ele sabe falar português, escrever, sabe, mas ele nunca leu um livro, por exemplo, do Jorge Amado. Ele nunca leu um livro do Machado de Assis, porque ele desconhece literatura, né? Fazendo uma comparação mais simples. Então, essa formação de base na escola, que vai trabalhar sua leitura, que vai trabalhar sua compreensão, compreensão e elaboração de textos, análise de contexto e tudo mais, que vão te ajudar, por exemplo, a fazer um vestibular para engenharia, né, ou para física, que não tem essa relação direta com a literatura, a gente trabalha da mesma maneira. Imagine você pensar, por exemplo, as questões de resiliência voltadas a uma pré-temporada em que predominantemente aquele comecinho, avaliação, teste, recondicionamento e etc., você trabalhar a resiliência para que o atleta tenha uma maior aderência ao planejamento e ao processo de preparação física em início de temporada. Lidar com questões de ansiedade pré-competitiva, que muitas vezes interferem em precisão de movimento dentro do jogo, né? Um passe errado, por exemplo. Às vezes a gente está vendo lá na televisão, né? E daí fala, mas esse cara é rapaz. Às vezes, uma ansiedade exagerada de uma estreia ou de um jogo muito importante gera uma reação psicofisiológica que pode fazer você errar um passe. Eu vou explicar rapidamente para não ficar chato, né? Teórico. Mas imagine, essa ansiedade, ela gera um nível de ativação mais elevado. A gente fica mais tenso, preocupado, caramba, como é que será que vai ser o jogo? É um movimento natural, né? Ao fazer isso, uma das consequências é tensão muscular. Então, é uma carga de energia maior do que aquilo que você precisa, está preocupado, será que isso vai acontecer? Será que eu vou bem no jogo? Será que eu vou estrear bem? Essa tensão, ao longo de um dia ou de um período, ou em maior intensidade, conforme o jogo se aproxima,
até que a bola role, você consiga ir soltando um pouquinho, esse início você está tenso. Tensão muscular, menos precisão. Então a gente tem uma relação muito simples. Esse atleta trabalhando desde cedo, aprendendo, sendo exposto a situações competitivas, acolhido depois delas. Às vezes a gente fala acolhido, a pessoa pensa que a gente pega o atleta, faz carinho. Não, acolhido é ouvi-lo. Cara, eu fiquei nervoso pra caramba, cara. Eu não consegui acertar um passe. Calma, Alexandre. Peraí, vamos entender. O que foi que aconteceu? Só que é diferente eu fazer isso com ele com 13, 14, 15, 16 anos do que ir fazer isso com ele com 25, 30. Né? Porque tem uma série de questões que influenciam esse processo. Né? Um jogador da base aprendendo, ainda em desenvolvimento, querendo alçar o profissional, ele facilmente, por exemplo, fica mais permeável no intervalo de jogo num vestiário. Você, cara, dá uma respirada, se tranquiliza, escuta, abre o ouvido aí, escuta o que o treinador vai dizer, veja aqui, e você vai dando algumas orientações e recursos para ele, para que ele lide com aquilo, assimile informação, consiga transformar em comportamento. Né? É mais difícil no meio de por exemplo, intervalo de um jogo de Série A com um jogador profissional, você ter uma relação mais próxima nesse sentido, porque a ideia, não que não possa, né? Mas a ideia é que esse jogador de 25, ele já tem uns 10 anos vivendo isso na base, né? Mas, infelizmente, não é a realidade de todos os clubes no Brasil. Eu achei muito interessante que você disse sobre a questão da tomada de decisão. Hoje, com certeza, no futebol brasileiro, futebol profissional, a gente tem duas equipes que se destacam, que é o Palmeiras e o Flamengo, e as duas, quando falamos de psicologia, têm cenários distintos. O Palmeiras tem até um mantra, que é cabeça fria, coração quente, do Abel Ferreira, tem uma equipe de psicólogos, enquanto o Flamengo, há um tempo atrás, estava passando por um dilema em que o Marcos Braz, que é gerente do futebol do clube, disse que não era necessário ter um psicólogo atuando com um time profissional. Na época, eu me lembro que o Diego Ribas também deu uma entrevista falando que é importante o apoio do psicólogo, e os jogadores tinham contratado psicólogos particularmente. Como você enxerga essa questão do psicólogo atuando com o jogador de forma individual, não estando dentro do clube, em paralelo com um psicólogo que está dentro do clube, enxerga todas as possibilidades, toda a realidade que se passa dentro de um time de futebol? Você diz isso acontecer ao mesmo tempo ou uma modalidade e outra modalidade comparativamente? Não, comparativo entre duas modalidades. Tá. Eu te fiz essa pergunta, até uma questão interessante de falar aqui, porque quando você tem um atendimento individualizado e você tem um psicólogo no clube atuando, por exemplo, com esse atleta e com essa equipe, há um certo conflito aí, né? Porque você trabalha com o atleta, tem um psicólogo que também trabalha com o atleta no clube e desenvolve. Quer dizer, pode-se haver um conflito aí. O que é interessante nesse caso é que esses profissionais conversem e entendam o tipo de trabalho e dependendo, se houver algum tipo de conflito, se houver algum tipo de confronto, é prioritário que o psicólogo do clube acompanhe o atleta, porque ele está exatamente no dia a dia, já entrando um pouco na resposta à sua pergunta. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas, comparando as atuações, né, de maneira distinta, entendo que a melhor maneira de realizar o trabalho e o acompanhamento é estar no clube. E por que isso, né? Porque, como eu falei há um pouco sobre a atuação da psicologia do esporte, dei o exemplo, né, da possibilidade do trabalho interdisciplinar e tudo mais, isso para mim faz muita diferença. Eu entendo que o psicólogo e a psicóloga do esporte atuem, eu costumo dizer, né, beira de campo. E o que é isso? O modelo de uma sala de atendimento exclusivo para que os atletas procurem reforça a ideia da caricatura que eu disse no início. E a psicologia do esporte, a meu ver, não atua assim, não é o seu maior potencial. Poxa, Zé Aníbal, é possível ter
um psicólogo, uma psicóloga que esteja no clube, na sala, para atender determinadas questões? Mas como uma outra modalidade, uma modalidade complementar. Por exemplo, as questões que fogem, tem questões pessoais, óbvio, que interferem nas questões esportivas, né? Como eu disse, a pessoa é uma só. E o psicólogo e a psicóloga têm condições, obviamente, de ter essa escuta, de conversar com o atleta, de procurar dar algum tipo de encaminhamento, de estimular a reflexão sobre determinada questão. Mas quando isso se torna necessário um acompanhamento terapêutico com uma terapia mais convencional, em alguns casos isso acontece, pode acontecer, não é incomum, né? Imagina um ambiente de extrema pressão sendo vivido por muitos anos, é algo difícil de se lidar emocionalmente. Você pode ter uma profissional que o clube contrate com essa finalidade, nem que seja uma finalidade inicial, não do processo terapêutico como um todo, mas de algumas sessões iniciais para entender, fazer uma triagem, um possível encaminhamento mais elaborado e detalhado para uma eventual terapia, né? Mas eu entendo que o trabalho, essa é uma coisa, o trabalho da psicóloga e do psicólogo do esporte, ele é na beirada do campo. Então, ele vai conhecer esse atleta com uma série de recursos e ferramentas que a gente pode fazer isso. As anamneses é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, uma conversa, por exemplo, isso que a gente está tendo aqui, mas obviamente semi-estruturada com algumas temáticas que eu considero relevantes para abordar com você, mas quando nós dois sairmos desta conversa que a gente está tendo aqui, eu sei um pouco mais do que você faz e seus objetivos, e você sabe um pouco mais do que eu faço e dos meus objetivos. Então, a gente se conhece, né? Então, quando você precisar fazer uma outra matéria, por exemplo, que você entender que eu posso contribuir, o Zé Aníbal, ele falou isso, aquilo, eu vou lá perguntar para ele. É mais ou menos essa a ideia. Óbvio que é mais estruturada, a anamnese, você vai conversar, buscar algumas informações com esse atleta. Isso do ponto de vista individual. Possibilidade de avaliação cognitiva, que eu te falei, da tomada de decisão, avalia umas capacidades cognitivas que me dão um norte para eu poder trabalhar e a partir desse diagnóstico e dessa avaliação cognitiva, trabalhar com treinamento cognitivo, né? Então, tempo de reação, como é que eu acelero esse tempo de reação, como que eu trabalho a ideia de identificar alguns estímulos no jogo para que ele possa tomar boas decisões. O objetivo final é que o atleta sozinho resolva os problemas de jogo. O que eu costumo dizer eu vou trabalhar muito para que o atleta não precise mais de mim. Essa é a lógica. Porque quando ele está jogando, ele tem que decidir. Ele está sozinho ali naquele momento individual dele, da parte que cabe a ele como comportamento e ação tática e estratégica dele, né? Do comportamento tático dele, ele está sozinho e que vai impactar em todos os outros. Então, como que ele resolve aquele problema? Ele precisa ter recursos para ele utilizar. Então, como que a gente vai trabalhando com esses atletas e com essa equipe para que isso se fortaleça cada vez mais? Para isso, eu preciso do cotidiano, eu preciso ver ele treinando, eu preciso entender que um cara que chega todo animado no treino todos os dias, quando ele chega meio caído, me chama atenção e é um indicativo de eu poder fazer uma eventual aproximação. Eu estando ali na beira do campo, como muitas vezes aconteceu, ao final do treino, Zé, posso trocar uma ideia com você rapidinho? E daí traz uma questão importante que há 2, 3 dias você está percebendo uma queda de performance, de rendimento significativa do atleta e você não sabe muito bem, até pergunta, vai lá, não, nada, segue, e daí ele te chama e fala, cara, sei lá, meu avô está doente, aconteceu alguma coisa na minha família, e daí você fala, caramba, agora eu entendi, então eu preciso cuidar disso para que ele reestabeleça a sua melhor condição, para que ele entregue o que ele sempre entregou. Então, eu estou dando alguns exemplos, mas o cotidiano te possibilita isso, né? Então, entendo que é a melhor maneira. Mas, o que nós conversamos antes de você fazer essa pergunta, que tem a ver com possibilidade, estrutura, poderio financeiro,
a visão que se tem da psicologia do esporte e tudo mais, ela acaba estimulando isso. Você mesmo deu o exemplo. A partir do momento que a organização, que a instituição não oferece, e os jogadores cada vez mais estão dizendo da importância e reconhecendo a importância, você acaba quase que apontando um caminho, que é, bom, se o clube não me dá, eu estou precisando, eu vou procurar. E acaba acontecendo isso, que traz essa modalidade do atendimento individual, que eu entendo que também é funcional, que é bastante importante, que pode ser trabalhado, tudo isso que eu te falei, do ponto de vista presencial. Então, por exemplo, você tem um escritório, você atende, você trabalha com treinamento cognitivo, tem uma série de recursos que você pode trabalhar, você trabalha com algumas questões, dependendo, né, de como você tem o escritório, a tua estrutura, você pode trabalhar com um espaço em que, inclusive, não seja algo de setting terapêutico de conversar, mas de estar no mini campinho, num espaço, trabalhando com isso. Então, vamos pensar como que se dá esse tempo de reação, então solta uma bola, como que estímulos, aproximar ao máximo da realidade dele de campo, né? Da modalidade que ele pratica, além das outras questões que ele pode trazer para você, como essas que eu falei da beirada de campo, né? Mas daí é um espaço sistematizado em que ele procura e que ele está pensando no desenvolvimento individual dele. Então isso é muito importante, a meu ver, e possível de ser realizado, mas a gente perde essa relação com o coletivo, que não seja, o que é muito importante também, mas que não seja do atleta te trazendo. Então você está trabalhando com o filtro dele, voltado para a performance e desenvolvimento dele. Você perde a equipe, você perde o grupo, você perde o coletivo, né? Para ver, bom, como que o Alexandre está inserido nesse grupo? Essa informação eu não tenho, a não ser por você. E, de repente, por exemplo, você pode estar se sentindo meio ali tolhido no grupo, meio inseguro, e daí você vira para mim e fala, não, Zé, tá tudo de boa lá. E daí mesmo que eu falo, tô achando que não tá tudo de boa lá, mas você tá me dizendo isso. Eu não tô lá observando, né? Quando eu tô lá, eu falo, Alexandre, como é que tá de boa, cara? Você ficou batendo boca com 3, 4 companheiros seu o treino inteiro? E que houve, né? Porque eu tô presente ali, né? Eu tô vendo isso. Além de entender que o trabalho de construção de identidade coletiva de uma equipe, né? Se identificar com princípios, com valores, a relação com o treinador, como que essa equipe se comporta, como que atuam para a busca do objetivo comum, esse objetivo comum de fato é partilhado entre todos e tudo mais, além de perder esse movimento de grupo que é fundamental para uma modalidade coletiva. A gente está focando no futebol aqui, né? Então a gente precisa falar disso. Mas acho que é funcional. O trabalho individual pode ser muito produtivo, mas essa parte coletiva e de inserção desse atleta no grupo se perde, a não ser pelo que ele te traz, né? Seguindo um pouco esse raciocínio, como você enxerga que o poder do técnico ele é executado no futebol brasileiro? Vou te dar um exemplo. O técnico ele é obviamente responsável por gerir um grupo de jogadores, né? Por treiná-lo, ter aquela convivência para colocar o melhor time em campo. Porém, tem casos no Brasil de treinadores que chegam ao clube e eles intervêm em partes técnicas importantes também do clube. Por exemplo, eu sei que é um exemplo antigo, mas eu lembro que em 2011, o Renato Gaúcho, quando ele chegou no Atlético Paranaense, uma das primeiras decisões dele foi que o apoio psicológico do profissional na época do clube seria interrompido enquanto ele estivesse lá. Ele chegou a dar entrevistas na época. Como você enxerga que a diretoria deveria agir em casos assim? O técnico realmente deveria ter esse poder de gerir os departamentos que deveriam ser quase que independentes, né, dessa questão técnica, ou realmente há casos em que o técnico ele pode chegar e falar, não, eu acho que a parte psicológica pode ser interrompida durante a minha gestão de grupo? Eu acho que tem algumas coisas aí, né,
que levam à decisão, né? A tomar uma decisão. Primeiro que é assim, o clube, a meu ver, né, a minha opinião é, o clube, ele é, no papel do seu presidente, do seu CEO, depende da organização, como ele é soberano nas decisões que dizem respeito ao clube. Então, por exemplo, eu entendo que em qualquer nível, mesmo que seja o primeiro nível abaixo do presidente, o presidente tem um papel e uma opinião importante ali naquele momento, porque, afinal de contas, a função dele é zelar por aquele clube em todos os aspectos, né? Para que aconteça o melhor com a instituição que ele preside. Isso me parece óbvio, claro, né? Então, esse é um ponto. Acho que o clube determina. Por exemplo, o clube decide se vai contratar o treinador A, B ou C. Né? Não é o treinador A, B ou C falou, quero ir para aí. Ah, claro, vem. Não funciona assim, né? Então, o clube decide, eu acho que decide sobre todas as coisas. Então, esse é um ponto. O papel do treinador, eu acho que ele vai além de você estar em campo, por exemplo, essa coisa de não, o treinador tem que dar treino e eu não acho que é só isso, né? Porque ele é uma figura de liderança, como figura de liderança, ele coordena um grupo de pessoas, né? Por exemplo, eu vou falar da psicologia do esporte para você entender, que é aquilo que me cabe, né? Eu entendo que a função do profissional, da psicóloga e do psicólogo do esporte, com a comissão técnica, com o treinador, é subsidiar o treinador com as informações competentes e pertinentes e relevantes da área, né, para que ele possa tomar decisões, assim como todas as outras áreas. Então, muitas vezes falam assim, os fisiologistas impedem que os atletas trabalhem e finalizem ao final do treino, que não se treina mais falta, não se treina mais... Na verdade, não são os fisiologistas. O fisiologista, com a evolução da ciência, ele leva uma informação. Ele fala, olha, a carga do Alexandre está muito alta. Essa é a informação que ele leva. O fisiologista não vira para o treinador e fala, não, vai lá e tira os caras. Porque o treinador ele está hierarquicamente acima do fisiologista. Entende? E daí se alimenta o treinador com essas informações para que ele possa tomar a decisão. Então é assim que funciona com a psicologia do esporte, entendo que é assim que funciona com as demais áreas. É claro que algumas áreas têm um peso um pouco maior, né? Por exemplo, tem algumas questões. A preparação atlética, a preparação física, eu entendo que tem uma relação direta com a maneira que o treinador entende que a sua equipe deve jogar. Então pense, uma equipe que pressiona muito alto, que está o jogo inteiro marcando lá em cima e tudo mais, ele precisa aguentar isso o jogo inteiro. Isso impacta diretamente, por exemplo, na preparação física. A preparação emocional não impacta nisso? Impacta, mas em menor intensidade, tá certo? O cara está super bem preparado emocionalmente, mas para fazer esse tipo de jogo não tem uma preparação atlética adequada, ele não vai conseguir executar. E daí vem frustração, e daí vem derrota, e daí vem insucesso. Mas está com a base emocional estável. Não adianta, né? Ele vai lidar bem com o insucesso, mas a ideia não é ter o insucesso. Entende a lógica? Então, algumas pesam mais, mas entendo que tenha esta função, subsidiar o líder para a tomada de decisão, basicamente. Porque ele faz essa gestão mesmo de grupo, né? Então, por exemplo, o treinador, às vezes, o grupo está na academia. O treinador dá uma passada lá, dá uma olhada, vê como é que está a adesão, vê como é que está descontraído o ambiente, não está, às vezes bate um papo, sai, passa na minha sala, quero conversar com você. É uma gestão de grupo, né? Então, esse é o segundo ponto. Agora, o terceiro, que eu acho assim, acho que não cabe a mim avaliar ou julgar decisões, né? Mas eu acho que a gente precisa estar bem informado para poder tomá-las, entende? Então, por exemplo, eu fico pensando assim, num trabalho que pode contribuir para melhorar a atenção, melhorar a concentração de atenção, melhorar tomadas de decisão, tempo de reação,
melhorar as relações de grupo, melhorar a forma como essa comunicação pode ser mais ou menos intensa durante uma partida, oferecer ao treinador, por exemplo, como que esse grupo tem as suas relações sociais constituídas a respeito de temáticas específicas como liderança, como preferências dos jogadores um pelo outro, maior amizade, menor amizade, para ver como que ele pode contribuir para a gestão desse grupo, né? Se fala muito das panelas, né? Na verdade, as panelas são subgrupos por identificação. O que é feito para que esses subgrupos se integrem, né? Eu estimulo isso ao longo do caminho, do processo de treinamento e da convivência. Aí eu estou dizendo tudo isso, Alexandre, para te dizer o seguinte: quando eu tenho essas informações adequadas, por isso que eu falei, às vezes tem muita gente que não sabe ou que trabalha com uma experiência anterior que não foi boa, né? Isso pode acontecer. Durante muito tempo, até que a psicologia do esporte se consolidasse como área mesmo, né? Muitas vezes você tinha um psicólogo, uma psicóloga que vinha de uma outra área para ajudar. E às vezes a coisa não funcionava bem. Isso acontece, da mesma maneira como acontece com os demais profissionais, né? Se não fosse assim, por exemplo, imagina treinadores. Às vezes você tem treinador de muito sucesso num clube que não dá certo em outro. E isso não quer dizer que o cara é ruim, né? Naquele momento não deu. Então, agora, se eu pauto por exemplo, as minhas ações, como o Alexandre não deu certo aqui, não dá em lugar nenhum mais, é esquisito, né? Não posso... Agora, você fez trabalhos ruins ou trabalhos não tão bons em 10, 12, 15 clubes, espera aí. Também é um indicativo falar, acho que não é só, né? Então, a gente precisa ter conhecimento, saber o que faz. A partir do momento que eu sei o que faz, que eu entendo com clareza todas essas coisas que eu apresentei aqui para você, e decido não ter, isso é um direito meu. Agora, o que eu acho que é complicado é você justificar não ter, ou acabar, ou sem conhecer. Porque daí vira aleatório. E assim, se você não faz a gestão administrativa de grupo, de pessoas, de maneira aleatória, por que você vai fazer com área A ou área B? O que muda? Entende? Por exemplo, você não vira assim e fala, bota um cara no financeiro aí. Você quer saber quem é o cara? Você está entregando a grana do teu clube na mão dele? Né? Então, por que... bota alguém da psicologia do esporte aí. Então, eu preciso saber. Aí, assim, além de decidir se quero ou não, tem uma outra coisa importante também. Eu sabendo como funciona, eu entendo que tem formas diferentes de trabalhar. E daí eu posso escolher qual que eu quero trabalhar comigo. De que maneira? Por exemplo, eu já ocupei esse lugar, né, de coordenar o departamento de psicologia do esporte em alguns clubes. Teve clubes que eu trabalhava com a base e com o profissional a pedido do clube, a pedido do treinador. Teve o mesmo clube que um treinador solicitou que acompanhasse em loco, né, desenvolvendo o trabalho, tudo como eu expliquei, e outro treinador que não quis, no mesmo clube. E isso não é um problema. Na minha opinião, não é um problema. Opinião particular, acho que perde, porque tem algo a acrescentar. Por quê? Por conta do que eu te falei. A função é subsidiar treinador de informação. E informação científica, técnica. E daí, eu acho que é direito total e problema zero não querer. Por que eu acho que perde? Porque no que você perderia ao receber informações que subsidiem a sua decisão? E você poder tomar a decisão que você quiser como líder. Porque, por óbvio, você assume a responsabilidade. Entende? Então, veja, se você tem um trabalho não sendo muito bem realizado e um time que emocionalmente se abala num momento decisivo, é uma coisa.
essa mesma situação da equipe, se você recusou um trabalho, a tua responsabilidade aumenta muito. Poxa, mas se você tem o profissional para trabalhar com a equipe, por que você não quis? Por que você permitiu isso? Entende? Então, isso para mim é uma perda considerável. Mas, como eu disse, já trabalhei em clubes com funções diferentes, né, de querer e não querer, no mesmo clube por conta do treinador. E por que eu acho que é um direito dele? Porque ele é a figura de liderança principal naquela função. E daí ele pode, quero, não quero, sim, não, mas, repito, precisa conhecer. Eu sinceramente entendo que tem muita gente que não conhece o que de fato é o trabalho. E daí opina sobre ou experiências anteriores ou experiências, não muito bem sucedidas. Mal comparando, seria o equivalente a gente analisar, por exemplo, o trabalho da preparação física, da nutrição, da fisioterapia, ou mesmo até do treinador, da figura de liderança, como acontecia, por exemplo, há 20 anos. Os métodos de treinamento são outros, a maneira como se joga é outra. Eu não posso tomar por base o que aconteceu lá atrás, né? Por fim, eu gostaria de fazer uma pergunta que faz um paralelo entre o esporte tradicional e o esporte eletrônico. Eu sei que você já atua também como psicólogo na Pen Gaming, que é uma instituição importante aqui no Brasil, no esporte eletrônico. Como você avalia que as redes sociais, com muitos ataques, às vezes influencia tanto para os profissionais do esporte eletrônico, como também para os profissionais do esporte tradicional? No futebol, por exemplo, em times grandes, quando a gente vê que um jogador está em uma fase, há muita crítica da torcida, tem jogadores que fecham o perfil. Por outro lado, no esporte eletrônico, a maioria dos jogadores profissionais, eles atuam muito na rede social, porque é quase que um elo entre a atuação deles no jogo e na rede social. Então, como você avalia essa conexão entre atleta, entre jogador e rede social, para influenciar na tomada de decisão e na atuação do jogador? Cara, eu vejo isso como algo bastante complexo, bastante complexo. Num primeiro momento, eu entendo que causa mais prejuízo do que benefício para o atleta, para o jogador, né? Por que isso? Porque se a gente parar para pensar, fizer uma análise fria, você tem, por exemplo, 20 equipes jogando a Série A, você tem, pegar o League of Legends, você tem 10 equipes jogando o que seria a primeira divisão, o CBLOL, você tem no Free Fire 16, 18, 20 equipes, qualquer coisa assim, disputando, e uma vai ganhar. Né? Então você vai ter mais insucessos, embora eu entenda que insucesso não está diretamente relacionado com tua classificação, né? Às vezes você jogando numa equipe sem recursos, sem estrutura, sem auxílio, sem algo e você termina lá uma posição acima de rebaixamento, é uma conquista, né? Só para fazer uma brincadeira aqui. Então, você vai ter, só nesses exemplos que eu dei, 3 vencedores, né? O campeão da Série A, o campeão do CBLOL e o campeão do Free Fire, por exemplo. E daí eu falei de 20 equipes, então sobraram 19, de 10 no LoL, mais 9, 28, e se são, sei lá quantas, 40 aí que sobram, que não conquistaram. E a gente sabe da cultura, né, no Brasil, que é o primeiro, né? O segundo é o primeiro dos últimos, essa bobeira. Então, você vai ter mais gente falando, porra, não ganhou, não sei o quê, perdeu, como é que perde aquele gol, como é que não conseguiu matar aquele bonequinho, como é que, enfim, né? E por aí vai. Então, você vai ter mais. Esse é um ponto, por isso, de mais, uma análise simples, de mais malefício do que benefício. Agora, é uma realidade que a gente vive hoje, e eu acho que seria muito importante, inclusive os jogadores, né, que a gente pudesse trabalhar para que lidem melhor com isso. Por quê? Porque, veja,
essa relação mediada por um computador já estabelece uma distância, né? Então, por exemplo, se a gente começa a trocar ofensas aqui, o máximo que pode acontecer é você ficar muito irritado, quebrar teu computador, desligo aqui, cai a gravação, não tem, né? Então isso dá um certo conforto. Ah, falei mesmo com o Alexandre. Quer saber? Porque nós estamos aqui, né? Então isso atribui um certo poder às pessoas motivadas por um movimento passional. E eu estou tocando nesse ponto porque o jogador ele precisa entender isso. O jogador, o atleta, ele está trabalhando, ele está executando uma ação profissional, ele está submetido a uma série de intempéries, ele está... Pô, Zé, mas ganha fortuna. Não é isso, cara. A remuneração que a gente está falando, ela tem a ver com faturamento, tem a ver com uma série de coisas, com o que ele gera de receita para o clube. Estou falando da ação, propriamente. Então ele está trabalhando, ele está ali. Acabamos de falar aqui, né? Tempo de decisão, tempo de reação, tomada de decisão, como é que eu foco. Todas essas coisas estão presentes lá, né? O trabalho físico, a expectativa em cima dele, a expectativa da família em cima dele, né? A expectativa dos amigos. Assim, as pessoas acham que é bobagem, mas eu passo por isso trabalhando em clubes. Imagine você, o atleta, que é na minha opinião, o ator principal ali, né? A estrela do espetáculo, né? Toda uma estrutura que contribui, mas ele que bota a cara dele ali, porque é ele que está dentro de campo. O que eu falei que eu passo? Às vezes, você volta com uma derrota de um jogo, e eu sou um membro da comissão técnica, certo? A família inteira sente quando você chega em casa. Pô, pai, não deu hoje, né, cara? Pô, mas tudo bem, pai. Semana que vem tem outro, vamos lá. Imagine você, o jogador, que ele perdeu aquele pênalti, aquele gol na cara, ou tomou um peru, ou cometeu uma falha que gerou um gol. Ele chega lá e tá o filho dele esperando, cara. E o filho dele sabe o que aconteceu porque assistiu o jogo. Porque o pai é a maior referência que ele tem, por exemplo. Entende? Então, quando eu tenho essa relação de trabalho, e daí eu estou dialogando com alguém que nasce, que parte da paixão, esse diálogo ele não vai combinar, cara. Porque, perceba, em sã consciência, um cara que gosta do jogador tal, em nenhum momento, mesmo no momento de derrota, ele vai chegar na cara do cara ali, e assim como sai nas redes sociais, e daí eu estou falando de haters, de manifestação, não estou falando de bandido, como a gente já viu um monte de casos que o cara ameaça de morte, aí é uma outra história, né? A gente está falando de bandido. Mas a pessoa não vai chegar para ele e falar: eu vou matar você, eu te odeio, né? Você é muito ruim. Porque ele olha, é o cara que ele torce lá, né? O cara que está ali dentro, é um ídolo eventualmente, né? E as redes sociais, elas favorecem isso e botam para fora essa paixão, e eu me sinto bem, né? Alexandre, você é muito ruim. Pá! Pronto. Aliviei. Sei que lide com as suas coisas, né? Então, eu entendo que tem uma relação que é mais prejudicial. O que o jogador, o atleta pode fazer? Eu, sinceramente, sugiro que tenha, se possível, um assessor que filtre essas coisas para ele, que evite, né, ficar mexendo e se envolvendo muito com isso. Se para você é algo tranquilo, você, puta, olha que bobagem que o cara falou e tal, e você se motiva com os elogios, ok, mas se é algo que pega, que te faz mal, que você não acha legal, é procurar evitar. Por conta disso que eu falei até aqui, não é uma relação, eu não queria dizer uma relação honesta, né? Mas eu acho que não sei se existe um outro adjetivo, né? Por que não é? Por conta disso. Ele está trabalhando, ele está se dedicando, ele está... É uma outra relação construída do que o torcedor que é paixão, do que o cara que quer simplesmente desabafar ou que ficou bravo. Por exemplo, não faz sentido, né? Por exemplo, agora no Campeonato Paulista, né, que São Paulo e Corinthians caíram nos pênaltis. Acha que os caras que perderam
os pênaltis, chegaram no vestiário dando risada e falando, puta, você viu o pênalti que eu perdi, cara, que coisa. Cara, eu não sei se você estava vendo, mas me marcou, eu acho que o último pênalti do São Paulo, se não me engano, foi um garoto. Né? Um garoto que eu acho que havia subido. Ele não sabia para onde ele ia. E isso não é teatro, gente. O garoto estava arrasado ali. Ele botava a camisa na cara, os companheiros, ele ficava meio atônito. É difícil isso, cara. Não é uma coisa... Eles carregam essa responsabilidade, acreditem. Né? Eles têm... Não é uma coisa, vou lá. Não é isso, é sério. Então, esse diálogo ele acaba não sendo honesto. Então, procurar evitar. E daí, assim, como que você tem um outro lado, como que você utiliza essas redes sociais em benefício próprio, seja a divulgação de imagem, divulgação de marca. Então, tem a parte que é interessante da rede, né? Mas em relação aos haters e etc., é evitar, porque eu não consigo enxergar um momento que fale, poxa, eu acho que é mais benéfico nesse ponto específico, não me parece. Foi isso. Muito obrigado. Eu acho muito importante você se dispor, passar acho que quase uma hora aqui na entrevista, Uhum. a falar sobre psicologia no esporte, sobre a questão da tomada de decisão, como você falou, como diretorias, como o esporte nacional no Brasil, a gente trata a psicologia. Você como um especialista, com alguém com atuação na área, te agradeço pela sua disponibilidade e pela sua expertise, por oferecer a sua expertise a público. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de falar um pouquinho. Eu gosto muito do que eu faço e é sempre um prazer.